A paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros e estamos aqui mais uma vez para ministrar a pré-aula de número 4 da revista EBD Betel, que tem como título As lições de uma figueira infrutífera. Texto áureo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, receberás. Mateus 21, 22. Verdade aplicada. Permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que venha. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar as características da figueira infrutífera. Segundo, ensinar os elementos para uma vida frutífera. Terceiro, ressaltar a importância de produzirmos frutos. Os textos de referência se encontram em Mateus 21, os versos 18, 19, 20 e 21. Introdução. A figueira simbolizava a nação de Israel, assim como a árvore, que possuía folhas, mas não frutos. Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiências práticas de fé que resultasse num viver piedoso. Tópico de número 1. Características da figueira infrutífera. Com fome, Jesus avistou uma figueira perto do caminho. Ao perceber que não havia nela frutos, proferiu um juízo. Ela tinha uma aparência enganosa e suas folhas a denunciavam. Essa figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Bem, irmãos, olha, então, vindo Jesus de Betânia, né, para Jerusalém, ele estava ali andando, conversando, né, com seus discípulos. Então ele realizou algo sobrenatural, né, que foi secar uma figueira das folhas até a raiz. Com isso, Jesus, ele queria ensinar aos discípulos algumas verdades, né, acerca dele, da sua palavra. E primeiro, nós vamos ver que Jesus queria ensinar que devemos dar frutos, né? Pois os frutos, eles são decorrentes de uma vida de fé, uma vida de devoção verdadeira, né, a Cristo. Né? Em João 15, 5 diz assim, o Senhor diz, né, na sua palavra: eu sou a videira, mas vocês são os ramos, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Ou seja, Jesus aqui, ele está afirmando para nós, né, que se nós permanecermos crendo nele, ele estará sempre conosco, né? E nós poderemos produzir os frutos, né? Ou seja, nós devemos entender que sem Jesus nós não somos nada, nem estaríamos aqui, né, para esta pré-aula. Então, é isso que ele quer de nós, né? Ele quer esse reconhecimento, ele quer que nós tenhamos fé e que nós venhamos a crer, né, que ele é o Senhor, né? Ele fala mais que os frutos que nós damos, né? Esses frutos nada mais é para a glória de Deus, é somente para glorificar a Deus, né? Ou seja, 1 Coríntios 10, 31 vai falar para nós, né, que, portanto, quer comais, quer bebais, né, qualquer outra coisa que fizerdes, né, faça tudo para a glória de Deus, né? Que maravilha, né? Ou seja, em tudo temos que dar glória, né? Porque o Senhor, ele nos criou para isso, para o glorificar, para o representar, né? Tanto que
Nós devemos, então, buscar a face de Cristo e saber o que é melhor para nós, né? Nós não devemos ser tropeços, né? Ou ser pedras na nossa própria vida ou na vida do nosso semelhante, né? Daquele que está próximo de nós. Então, Jesus, ele nos criou para que nós pudéssemos ser bênçãos, tanto para nós quanto para o outro, né? Então, a segunda lição que nós vamos ver aqui é que Jesus ensina que nós não devemos viver de aparência, né? Porque ele fala que quem vive de aparência vai agradar mais aos homens do que a Deus, ou seja, ele vai estar enganando a si mesmo, né? Então, nós vamos ver aqui que Tiago, ele nega essa possibilidade de fé e obras serem separados, né? Então, ele fala que elas dependem uma da outra, as duas andam juntas. A fé sem obra é morta e a obra sem fé não tem valor, né? Então, nós vamos ver aqui que na palavra de Deus vai falar para nós que nós temos que ser praticantes e não só ouvintes, né? Porque quando eu falo assim, questão de fé, é porque eu acredito. Se eu acredito em alguma coisa, então eu quero seguir, eu quero fazer, eu quero cumprir, né? O que é necessário fazer. Né? Então, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, nós vamos ver lá a fé de Abraão, né? Quando o Senhor pede ali um sacrifício e ele só tem o filho dele, o Isaac, o seu único filho. Então, Abraão, ele vai ali pela fé, ele chama Isaac e vai. E o que acontece? Na hora de colocar, né? O filho dele ali na fogueira, o que acontece? O Senhor provê, ele fez, né, ali aparecer ali um cordeiro, né? Olha que maravilha quando a gente tem fé, a gente crê, a gente caminha por fé, a gente vive por fé, a gente busca, né, as coisas do Senhor. Temos que buscar as coisas lá do céu, né? Em 1 Tessalonicenses 1:3, está dizendo assim. Então, aqui Paulo dirige essas palavras à igreja de Tessalonicenses, né? Justamente por causa desta fé, né? Junto com as obras. Ele diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resultou da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança que provê, né, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Se nós também fôssemos lembrados, né, nas orações, né, dos nossos irmãos como cristãos valorosos, né? Como cristãos verdadeiramente que seguem a Cristo, que tem fé, que faz a sua obra, né? Por amor, né? Então, nós temos aqui uma tríade, né? Que vai nos conduzir à salvação. Ou seja, nós temos a fé, nós temos a esperança e temos o amor. Fala que a fé, ou seja, o resultado da fé é porque ela vai produzir a ação, né? Então, se eu tenho fé, se eu acredito, eu vou e faço, né? Agora, se eu faço só porque tem alguém vendo, porque alguém vai falar mal de mim, porque alguém vai dizer que eu não sou o que eu estou querendo aparentar ser. Então, essa lição, ela está nos advertindo sobre estas coisas, né? Uma terceira advertência aí que nós vamos estar vendo.
não esqueça da justiça de Deus. Ora, nós não podemos esquecer que se Deus é amor, ele é justiça também, né? Que tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, nós também temos que buscar ser perfeito diante do Senhor, porque quando nós deixamos de fazer o que é bom para fazer o que é ruim, então nós vamos estar esquecendo, né, da lei, a lei da semeadura, né, que nós vamos plantar aquilo que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né, ou seja, nossa sementinha vai estar ali, né. Se creres, vocês receberão, né? Vamos agora, então, ver lá em Marcos 11:13, que diz assim: vendo à distância uma figueira com as folhas, foi ver se encontrava nela alguns frutos. Aproximou-se dela e nada aconteceu, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, o Senhor, ele foi até a figueira e não encontrou nada, porque ela tinha apenas frutos, né? Sabemos que essa figueira simbolizava a nação de Israel, né? Ou seja, uma igreja onde se tinha todos os rituais necessários. Tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha os cultos, tinham as festas anuais, né? Eles tinham conhecimento da palavra, porém, né? Eles eram destituídos de frutos, né? Era uma igreja, né? Que, infelizmente, hoje ainda nós encontramos muitas pessoas assim, né, dentro das nossas igrejas, né, são pessoas, né, como essa igreja judaica, né, que era destituída completamente da graça, da fé, do amor, da humildade, né, da espiritualidade, da santidade. E eles não tiveram nem disposição para receber o Messias, né? O Cristo, né? Que foi anunciado em Mateus 21, a partir do verso 1, né? Então, eles não tiveram essa disposição. Então, quando nós vamos ver aí, como nós vamos ver aí, então, além de ser infrutíferos, né? Eles eram hipócritas, né? Porque só tinha a beleza externa, aquilo que é necessário, que é o interno, né? Que é onde Jesus vê, que é o coração, né? Estavam completamente vazios, né? Eles estavam destituídos de fé, só tinha a mesma religiosidade, né? Faziam as coisas por tradição e não por fé, né? Então, nós vamos ver que no verso 12, né, Jesus chega ao templo, né? Então, Jesus, ele chega até o templo e vê ali, né, apenas pessoas vendendo, comprando. Então, Jesus, ele quebra, né, as coisas e expulsa aquele povo daquele templo, e ele vai dizer, né, que no verso 13 está escrito assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrão, né? Ou seja, e Jesus mandou que todos fossem embora, né? Então, o Senhor Jesus, ele... Por que que ele proferiu aquele juízo sobre aquela figueira? Como foi falado no início, é porque ele tinha alguns ensinamentos para nós, né, com relação àquela figueira. Então, o que acontece? Em Marcos 11:13 falou para nós que não era tempo de figo. E no caso das figueiras, nós sabemos também que a figueira, ela traz primeiro o fígado, o fruto, né?
para depois trazerem as folhas. Olha que maravilha, voltando isso para a nossa vida, né? Então, primeiro, Senhor, nós vamos aceitar o Senhor, vamos caminhar com Ele, aprender dele, que é bom, que é manso, né? E depois nós vamos começar a transmitir isso para as pessoas, né? Então, assim, essa figueira comparada assim conosco seria isso, né? Primeiro nós vamos aprender, né? Como produzir esses frutos. Depois nós vamos, né, florescer, né, dar nossas folhas, nossas flores, né? Então, quando fala aqui que nós vamos entender aqui, né, que Jesus, ele amaldiçoou essa figueira. Por quê? Porque ela estava com uma aparência enganosa. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de sermos verdadeiros e fiéis em tudo, né? E também nós vamos ver ainda que aquelas folhas ali, elas indicavam o quê? Uma promessa vazia. Por isso que o Senhor se indignou. Porque as promessas do Senhor, elas não vêm vazias, elas vêm cheias de bênçãos, né, para cada um de nós. Então, isso causou uma certa indignação, né, porque ali naquele momento o Senhor, ele queria, né, na verdade, era transmitir ensinamentos, né? Então, nós sabemos, através da Bíblia, que os maiores inimigos de Jesus, né, foram os mestres da lei, os fariseus, que apresentavam ser algo que eles não eram, né, na realidade. Mas sabemos que eles eram homens de Deus, né? Eles demonstravam ser homens de Deus, homens religiosos, né? Porém, tudo isso era uma questão só de aparência. Veja o perigo que né? A gente viver de aparência, né? Não podemos, né? Nós temos que fugir, porque Jesus, ele, lá em Mateus 23, ele vai chamar de hipócritas, né? Aqueles que fingem ser o que não é, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque no dia do juízo final, nós vamos prestar conta de tudo, né? Então, será um momento, né, em que o Senhor vai dizer para nós, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, né? Então, como iremos ficar nesse grande dia, né? Segunda lição aqui que nós vamos ainda a aprender aqui é que a figueira, ela é usada na Bíblia para representar o povo de Israel, né? Isso tem várias passagens, como em Miqueias 7,16, Jeremias 8,13, né? E 24, e Mateus 24, 32 e 33, né? Então, são várias passagens onde vai estar dizendo isso para nós, né? Então, apesar dessa nação, no decorrer da história do povo de Israel, terem vivido várias experiências, né, sobrenaturais, como o Senhor que os tirou do Egito, fizeram atravessar o Mar Vermelho, né, quebrou as muralhas de Jericó. Então, assim, eles viveram isso, mas só que Israel não mais reconheceu, né, a Jesus como o Messias, ou seja, né, e isso mostra que era mesmo essa falta de fé. Eles eram realmente estéreis, né, eles não tinham nada de espiritualidade, né. E terceiro, então, fala que Jesus usou a palavra para secar aquela figueira. Ou seja, Jesus profetizou e aconteceu o sobrenatural. Provérbios 18, 21 diz que a palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nossas palavras são expressão dos nossos sentimentos e pensamentos, né? E com ela nós amaldiçoamos e abençoamos. E também quer dizer para nós que com ela nós vamos construir ou vamos destruir. Então,
né? Nossas palavras, elas são orações, né? Tudo que nós falarmos, né? Nós temos que vigiar para que seja de acordo com as palavras que nós aprendemos, né? Na casa de Deus. E isso nós vamos estar, que nós possamos estar semeando vidas, né? Gerando discípulos, né, do Senhor, e que nós estejamos, né, ao dirigir a nossa palavra, em concordância com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso está lá em Romanos 12, no verso 2, está escrito isso lá para nós, né? Então, nós vamos para o 1, 2, uma figueira precoce. O que é precoce? É uma coisa que acontece antes, né? Dos padrões normais. Então, nós vamos ver aqui que essa figueira, a figueira, ela produz o fruto dela antes das folhas, né? A gente já falou disso. E que isso chega a ser, né, para a ciência, chega a ser uma anomalia, ou seja, considerado, né, uma diferente, né? Então, aqui nós vamos ver que há pessoas, né, dentro das igrejas, queimando etapas, ou seja, pulando etapas, né? São pessoas que não criam alicerces dentro da igreja, ou seja, eles já chegam, já sabem, já querem fazer, e se caso contrário, se alguém falar algo, né, já está ali querendo sair da igreja. Então, assim, o Senhor, ele vai dizer que essas pessoas são chamadas de insensatas, né? Porque não faz a coisa certa, quer fazer de qualquer jeito, vai pulando etapa, dando jeitinho aqui, dando jeitinho ali. Quando vê que chegam as tribulações, a casa não está edificada na rocha, então vem a destruição, a ruína, a tristeza, o abandono, né? Mas a palavra de Deus também vai falar lá em Mateus 7, 24, 25, Deus está dizendo que existe também o homem prudente, né? Então, que a nossa vida, ela venha a ser uma vida edificada em Cristo, né? Na rocha, né? Que nós busquemos esse crescimento que vem do Senhor, né? Que nós aprendemos através da sua palavra. Amém? Vamos para o tópico de 3. A figueira estéril. O que vem a ser a figueira estéril? Ou seja, essa figueira estéril, ela vai representar aqui, né, a reprovação de Deus, né, para aqueles que não estão de acordo com os seus ensinamentos. Então, nós vamos ver que essa figura estéril aqui, essa esterilidade dessa figueira, predice a sua destruição, né? Nós vimos lá em Mateus 21, verso 19, Jesus vai dizer para ela: jamais nasça frutos de ti, né? Então, aí nós vamos perceber a ênfase do Senhor neste ensino, né, para a necessidade da nossa conversão. Então, ele nos adverte acerca disso: convertei-vos dos vossos maus caminhos, né? Então, que nós busquemos ao Senhor, né, enquanto nós podemos achar, né? Que eis que estou à porta e bato, né? Então, nós temos que voltar, né, ao Senhor. Nós não podemos seguir, né? Então, essa figueira estéril, ela também fala que ela causa prejuízo, né? Então, nós vamos ver que a figueira plantada junto à videira, ela é bem cuidada, né? Ela recebe adubos, ela ocupa um espaço, né?
as suas raízes, elas absorvem os nutrientes da terra, né? Então, nós vamos ver aqui que Jesus, com isso, ele propõe, né, que cada um de nós analisemos a nós mesmos, né? Fazemos assim essa autoanálise, né? E aí nós vamos ver, né, se nós somos estéril, que é a questão da aparência, ou se nós somos frutíferos, que é a questão da essência de Deus na nossa vida, né? O tópico 2, elementos para uma vida frutífera. Então, nós vamos ver aqui 3 elementos principais, né, para que nós tenhamos uma vida frutífera, né? Então, a primeira delas é a fé, depois a oração e depois a palavra de Deus, né? Então, vamos ver esses elementos aqui. Fé. Atitude indispensável. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela tem que vir em primeiro lugar. Nós temos que crer, temos que ter fé, né? Então, a fé, ela está ligada intimamente com confiança, com acreditar, com virtude, crença em Jesus e com a fidelidade, né? Então, a fé, ela está ligada a tudo isso, não é? Não é verdade? Então, nós temos que viver pela fé, e isso é confiar totalmente em Deus, né? Então, nós temos aí os nossos patriarcas, né, que viveram pela fé, que foi Abraão, a Sara, Isaac, Jacó, José, todos foram, assim, exemplos de pessoas que viveram pela fé. Então, Paulo afirma que o justo viverá da fé, amém? Então, não sejamos estéreis, né, espirituais, que busquemos os frutos do Espírito, né, que está em Gálatas 5:21. Então, o povo de Israel estava sendo rejeitado pela falta de fé, né? Então, eles confiavam em suas obras e religiosidade, e não em Deus, amém? 2.2, a bênção da oração. Orar é pedir, agradecer, né? Isso é para quem crê em Deus, né? Então, Jesus, ele adverte acerca da fé e da oração, né? É pela oração que somos quebrantados diante do Senhor, né? A imutabilidade de Deus, né? Então, nós precisamos compreender, né, que diante dessa imutabilidade, a nossa pequenez, né? Então, assim, nós descansamos no poder e na graça de Deus, né? E alcançamos dele o favor, ou seja, a graça imerecida, né? Então, em Mateus 6,36, nós vamos ver a palavra de Deus falando para nós: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Ou seja, se eu estiver na dispensação e na presença do Senhor, tudo que eu necessitar, Ele vai fazer para mim, né? Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, né? Orai sem cessar, né? Então, que nós sejamos vigilantes, né? E constantes em oração. Amém? Vamos para o 2.3, né? Guardar a palavra de Deus. Então, para ter uma vida frutífera, né? Nós precisamos ter uma vida de obediência, precisamos ter uma vida de amor, né? Precisamos ter uma vida de temor e uma vida de fé. Assim, nós vamos, né, ser frutíferos, ou seja, nós devemos ser limpos, purificados, né, pela palavra do Senhor,
que a palavra de Deus fala para nós: conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. Então, nós precisamos conhecê-lo, né? E precisamos guardar essa palavra no nosso coração, ou seja, adquirir o conhecimento da palavra, guardar no meu coração e usufruir, fazer, né? Nós temos que agir de acordo com o que esta palavra vem nos ensinar, né? Isso é permanecer na palavra, eu preciso praticar, né? Também, quando diz que eu tenho que permanecer em Cristo, é isso, é que eu tenha um coração, uma mente e ações, né, bem parecidas, né, com as que nos é ensinado pela palavra do Senhor, né? Porque nós precisamos ser cooperadores, né? Porque fala que não somos nós quem se achegamos a Deus, mas sim é Deus que se achega a nós. Mas para isso nós precisamos dar permissão para o Senhor, porque Ele não é invasor, né? Então, nós temos que considerar que sem Deus nós não somos nada, que nós precisamos da sua graça para viver, né? E para isso precisamos, né, conhecer, obedecer e ter fé, né? E junto com essa fé, praticar. Amém? Vamos para o tópico de número 3. Então, no tópico 3, nós vamos ver algumas lições práticas acerca da figueira, né? Então, essa mensagem da figueira infrutífera, ela vai nos ensinar sobre a importância de também produzirmos frutos, né? Pois sem eles nós somos reprovados e isso nos traz transtornos. Sabemos que o obreiro, quando ele não é aprovado por Deus, ele vai passar por tribulações, por lutas, onde, né, o Senhor nos leva, né, a refletir sobre as nossas ações, né? Então, essas provações, esses desertos, essas lutas, nós passamos para aprender algo, né? Então, o Senhor permite essas coisas na nossa vida, não para nos punir, mas para nos ensinar, assim como Jesus fez aqui com a figueira, né? Ele profetizou sobre a figueira para nos ensinar sobre ele. No 3.1 diz: uma importante advertência. Então, essa advertência, a gente já falou dela aqui, né, anteriormente. Então, nós temos que olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e fazer uma autoanálise, né, para ver o que o Senhor está nos ensinando. E o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos, né? Então, nós não podemos perder o foco, porque o nosso foco é Cristo, né? Fora disso, eu estou completamente desviada, né? Então, eu preciso ser vigilante, né? Eu preciso buscar uma vida frutífera diante do Senhor, né? Quando Jesus veio, a nação de Israel, não aceitaram Jesus, não quiseram ele, né? Por quê? Nós vimos já anteriormente que essa nação era uma nação que era espiritualmente, ela não tinha fé, né?
ela não tinha testemunhos de uma vida com Deus. Ou seja, eles cumpriam ali os rituais que eles foram ensinados, mas verdadeiramente, né, eles não tinham essa fé viva. Eles não eram vigilantes e, assim, não produziam frutos, né? Que são os frutos do Espírito. Bom, então nós temos que produzir frutos, porque isso é mandamento, né? O Senhor, ele fala para nós que nós temos que dar fruto. Figueira, que significava a nação de Israel, né? Então, nós vamos ver que essa figueira, ela era linda, ela era atrativa, ela chamava a atenção, né, pela sua formosura, mas o essencial, que era o fruto, que sacia a fome, ela não tinha, ela não produzia esse fruto, né? Ou seja, a aparência dela era boa, né? Então, essa questão, quando nós fomos observar e analisar essa questão de ser o que não somos, de aparentar ser uma coisa que nós não somos, isso é muito sério, né? Porque os olhos do Senhor, Ele está sobre nós, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo sobre nós, né? Então, o Senhor, o que Ele quer em nós é a essência, ou seja, nós temos que estar, né, na dispensação do Senhor, meditar na sua palavra, orar sem cessar, dar glória em tudo, né? E isso são lições que nós vamos aprender aqui com essa figueira, né? Que não podemos viver por aparência, porque o que o Senhor quer de nós, que Ele requer de nós, é a essência, o que está no nosso coração. Nós não podemos nos considerar, né, como se nós fôssemos enfeite, né? Deus nos criou para o servir, né? Então, eu pergunto para vocês, né? O Senhor nos criou para quê? Né? Nós queremos ser sombra? Ter só folhas frondosas? Né? Será? A nossa... Será que a nossa madeira ou o nosso conteúdo tem alguma utilidade? Será que aquilo que eu faço, aquilo que eu represento, aquilo que eu aparento sou, será que tem alguma utilidade? Então, o que o Senhor procura em nós é fruto. Ele não quer saber de folhas, de beleza, de aparência. O Senhor quer saber de essência, porque Ele conhece verdadeiramente o nosso coração, né? Então, nós podemos ter alcançado tantas coisas na vida, mas se nós não alcançarmos a graça de Deus, infelizmente, nós não somos nada, né? Nós podemos ter dinheiro, podemos ter bens, podemos ter títulos, podemos ter casa boa, carro do ano. Então, nós podemos ter cargos importantes, mas tudo isso é passageiro. Então, nós temos que pensar, né, nessa vida eterna, nessa promessa que o Senhor tem para cada um de nós, né? Então, quando Jesus voltar, nós vamos apresentar-nos a Ele as nossas obras que foram feitas pela fé, né? E que foram feitas por amor ao Senhor, né? Então,
Quando Jesus voltar, nós não vamos ter desculpa naquele dia. Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios em teu nome, né? Então, o que o Senhor vai me responder ali naquela hora, ele vai dizer: olha, eu não conheço você, né? Parta de mim. Isso está lá em Mateus 7, 22 e 23, né? Por quê? Porque eu pratiquei iniquidade, né? Eu fiz uma coisa que não me foi ensinado pela palavra do Senhor, né? Então, vamos ver o que são esses frutos, né? Que a gente tanto falou durante toda a lição, né? Esses frutos é o antônimo dessa iniquidade que a gente tanto fala, né? Não se limita a evitar o pecado, mas faz algo positivo no lugar do pecado. Então, quando eu perceber que eu estou indo contra a vontade do Senhor, eu tenho que dar uma parada, fazer uma autoanálise e, consequentemente, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele vai me dar a direção, ele vai me dar o discernimento de o que eu devo fazer, qual é o próximo passo que eu devo dar, se eu devo retroceder ou se eu devo modificar a partir do ponto onde eu estou, né? Então, a palavra de Deus em Gálatas, ou a palavra de Deus em Salmo 1, 16, 17, vai falar para nós assim, ó: cessai de fazer o mal e aprende a fazer o bem. Então é isso que nós temos que fazer. Percebendo que não estamos indo em direção à vontade do Senhor, então nós temos, né, que retroceder, voltar e buscar os frutos do Espírito Santo, né? Que é o contrário das obras da carne. Então, aquilo que eu quero, eu não posso fazer, mas aquilo que eu não quero, eu sou obrigada a fazer, né? Porque às vezes é preciso ir contra a minha vontade, para seguir verdadeiramente a palavra do Senhor, né? Então, lá em Gálatas 5, 16, 22, está falando isso para nós, né? Então, nós temos o quê? Que nos santificar a cada dia. Como que eu vou me santificar para combater essa carne, né? Esses desejos pecaminosos que me levam por caminhos tortuosos, cheios de tribulação, cheios de tropeço, onde eu me atrapalho e atrapalho meu irmão, né? Então, nós vamos estar combatendo esse desejo da carne com jejum, oração e estudo da palavra de Deus, né? Então, o que Deus quer de nós é santificação e amor. E isso nos fará produzir o bem. Amém? Vamos para o 3.2. Folhas ou frutos? Bom, então aqui é uma pergunta, né? Então, ou você é folha ou você é fruto. Você escolhe o que você quer ser, né? Lembrando que Adão, ali no seu ato pecaminoso, ele procurou as folhas para se cobrir da sua nudez, porque ele ficou com vergonha, né? Porque ele sabia que o Senhor iria visitá-lo. Então, o que acontece? A figueira, para ele, foi útil no sentido de colher as folhas para cobrir, né, a sua vergonha, né, a sua nudez. Mas Jesus, o Cristo, o Messias, ele procurou na figueira, ele procurou o quê? Os frutos. Ele não foi ver se ela estava bonita, frondosa. Não, ele queria saber o que ela tinha produzido. Então, quando ele viu que ela não tinha frutos, o que acontece? Então, ele lança sobre ela uma profecia, né? Então, ele vai falar que nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja,
conosco, o Senhor, ele agiria diferente. Por quê? Porque ele é misericordioso, porque ele nos ama, porque ele sabe que nós somos escolhidos dele, ele nos amou primeiro. Então, eu acredito, né, que o Senhor, ele nos trataria de modo diferente do que ele tratou a figueira, né? Então, Jesus, ao procurar os frutos, né, ele queria o quê? Saciar a sua sede, ou seja, ele queria nos conhecer, ele queria nos conhecer para saber o verdadeiro sabor que nós temos, a nossa verdadeira essência. Esse é o fruto que o Senhor procura, né, em nós. Então, amados, se Cristo viesse hoje, né, como nós nos apresentaríamos a Ele? Com folha que só disfarça ou como fruto, né? Então, que nós possamos, né, estar pensando nessa vida cristã com compromisso, né? E com seriedade, né? Porque as coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer maneira. Jeremias 48:10 diz que maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Quando Jeremias escreve esse texto aqui, ele está falando aqui, né, de punição, né? Quando Jeremias, ele profetiza o castigo de Deus contra Moabe, né? Então, uma nação que era inimiga de Israel. Mas hoje, para nós, né, segundo Hernandes Dias Lopes, né, aquele que ensina esmera-se no fazê-lo. Então, como que eu posso estar aqui dando o ensino da palavra do Senhor sem viver, né? Porque primeiro eu tenho que viver, ter experiência, conhecer, para depois poder passar adiante aquilo que me foi ensinado. Ou seja, eu tenho que me encher e esvaziar, encher e esvaziar. É isso que nós temos que fazer, né? Quem prega a palavra precisa ter conhecimento. A gente não pode falar de uma coisa que a gente não conhece, de uma coisa que a gente nunca teve experiência. Creio que cada um de nós tem um testemunho, né, maravilhoso para contar, né? Então, nós precisamos ser mestre nesta palavra, ou procurar cada dia mais crescer, conhecer, né? Nos aperfeiçoar a cada dia na palavra do Senhor para poder transmitir, né? Ou seja, aquele que cessar de aprender, ele também vai ter que cessar de ensinar, porque eu só ensino o que eu aprendo. Então, ensinar quer dizer, eu ensino para que a pessoa possa crescer, né? E para isso eu também preciso crescer, certo? Então, ou seja, não eu não posso ensinar sem ter conhecimento. E isso, quem faz esse tipo de coisa, né, fala por si mesmo, dos seus achismos. Então, isso vai trazer o que para a pessoa? Maldição, né? Vai trazer maldição, porque ensinar não é pela emoção e não é pelo que eu acho, não é pelo vazio que existe em mim, né? Ensinar requer de mim, né, conhecimento. E isso cada vez mais vai me trazer bênçãos, né, para minha vida, e bênçãos para aqueles que me ouvem, para os que estão próximos de mim, que crescendo também
poderá me ensinar algo que, porventura, eu ainda não tenha chegado ao conhecimento. Então, ensinar é isso, é uma forma recíproca, né? Eu ensino e aprendo, eu ensino e aprendo, né? Então, essa é a forma, né? E, e nós não podemos ensinar com engano, nós temos que ensinar com a certeza daquilo que nós estamos falando, né? Ou seja, nós não podemos negligenciar a obra do Senhor, né? Então, quando eu faço isso, eu negligencio a obra de Deus, eu estou atraindo para a minha vida a maldição, né? Mas quando eu faço tudo de acordo com a palavra, com o conhecimento, né? Com a busca para preencher o vazio que há em mim, aí eu transbordo aquele conhecimento que eu busquei, né? A palavra do Senhor, ela é perfeita, né, gente? Eu fico assim, irmãos, às vezes eu estou assim preparando a lição, o Espírito Santo ele vem tão forte sobre a minha vida, assim, que eu começo a chorar, eu tenho que parar os meus estudos, né? Para poder sentir aquele momento que o Espírito Santo está em mim. Então, isso é maravilhoso, é gratificante a gente ter essas experiências com Deus. Amém? Então, no 3.3, nós vamos, né, ver que nós temos que estar em constante vigilância. Acabamos de ver no tópico anterior, né, que a palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar, ser vigilante, não é? Então, há muitas pessoas na casa do Senhor que não têm nenhuma intimidade com Deus, né? Então, a Bíblia, diz a Bíblia que ninguém sabe o dia e a hora em que o Senhor vai voltar, não é verdade? Então, nós temos que ser vigilantes, nós temos que fazer tudo, né, que a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos que ser vigilantes, né, todo o tempo. Então, o dia que Cristo voltar, tá lá em Mateus 24:42, né, fala que nós precisamos estar vigilante, né, precisamos vigiar. Nós precisamos fazer sempre uma autoanálise, né? Nós precisamos ser humildes diante do Senhor, porque os arrogantes também não tá, né, com um fruto correto na presença de Deus, né? E nós temos que pedir a Deus que nos aperfeiçoe sempre, né, pela graça, pela misericórdia, né, e pelo Espírito Santo que habita em nós, né? E então, esse aperfeiçoamento de Deus, né, na nossa vida vai nos colocar cada dia mais preparados para fazer a obra do Senhor, para produzir os frutos, né, que é as boas obras, né, porque o Senhor, né, pode chegar para mim, para você, a qualquer momento. Então, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, né? Vamos então nós vamos para a conclusão. Aqui eu vou ler aqui na revista, né? A conclusão. Nesta lição, aprendemos que Deus não se agrada de uma vida espiritual estéril. Nós temos que ser fértil, frutíferos, né? Cheios de fé, pois ele nos escolheu, ele nos nomeou e nos ordenou que sejássemos frutíferos. Sim, isso é ordem, mandamento, né? A gente já falou. Não há como enganá-lo. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão constantemente sobre mim e não é sobre a aparência, nós estamos falando sobre a essência, né? Diante dele, todas as coisas estão nuas
e patentes. Então, tudo, o Senhor vê tudo. Não adianta eu imaginar que eu vou fazer, ninguém está vendo, né? Então, eu preciso frutificar, né, meus amados? Eu estou muito feliz em poder falar para vocês um pouco daquilo que o Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui, fazendo parte deste canal como professora, né, das lições da revista EBD Betel, né? E quero aqui, finalizando, agradecer ao pastor Luciano Alves, né, que é o mentor deste canal, pela oportunidade e pelas bênçãos, né, que nós temos recebido dos irmãos que nos assistem, que deixam o seu like, né, que compartilha e que se inscreve no canal, né, que agora nós conseguimos chegar a 1000 inscritos. Isso é muita bênção, muita glória, e eu dou graças a Deus por vocês que estão aí, né, nos abençoando. Fiquem com Deus, fiquem na paz.